Bom dia a todos que nesta manhã do dia 13 de fevereiro de 2026, agora exatamente às 8 horas e 49 minutos, iremos meditar na Palavra de Deus com o tema: a decisão de sofrer por ser cristão. Ser cristão é uma decisão pessoal de cada ser humano na Terra. É uma decisão de aceitar a Cristo como Salvador e é uma decisão para entrar para um seleto número de pessoas que estão decididas a sofrer por ser cristão em todas as áreas. E como base deste tema, a decisão de sofrer por ser cristão, em 1 Pedro capítulo 4 e o versículo 16. Nós vamos estar meditando nesse texto de 1 Pedro 4 e 16. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fiquem envergonhados, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por este nome. Nós podemos dizer que a partir do momento que decidimos a ser um cristão genuíno e diferente de todas as pessoas que ainda não decidiram a ser cristão e até mesmo no meio cristão, por ser genuinamente cristão, podemos pagar o preço desta decisão de sofrer por ser cristão. A Bíblia ensina consistentemente que a decisão de seguir a Cristo e viver uma vida piedosa, fielmente, frequentemente, resulta em consequências desafiadoras, incluindo sofrimentos e perseguições. Diversas passagens bíblicas, elas abordam essa realidade. Nós podemos ver isto quando Jesus Cristo falou no Evangelho de João. No Evangelho de João nós vamos ver esta passagem em que Jesus abordou este assunto do sofrimento em ser cristão e padecer uma grande perseguição, sofrimentos e consequências por essa decisão. Então, em Evangelho de João 16 e 33, Jesus mesmo advertiu os seus discípulos e aqueles que iriam ser salvos e decidiriam a servir a Ele. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas vocês fiquem animados, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, o sistema maligno que exerce sobre o mundo humano, para que em qualquer parte do mundo físico, geográfico, vocês possam vencer, porque eu venci o mundo. Perseguição como regra, isto é uma regra. O apóstolo Paulo escreveu também na sua carta em 2 Timóteo, ele escrevendo para o seu discípulo Timóteo 3, na carta que ele escreveu no capítulo 3, versículo 12, ele escreveu assim: todos os que querem viver uma vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Então decidiu, esteja pronto ao sofrimento, desprezo, mas Jesus Cristo, ele advertiu: não tenha vergonha. Pedro advertiu: não tenha vergonha. Jesus advertiu: tem de bom ânimo. De fato,
todas as pessoas que almejam viver piedosamente, fielmente em Cristo Jesus serão perseguidas. A perseguição por causa da justiça, da identificação com Cristo, ser parecido com Cristo, é considerada normal. É previsível para os cristãos este sofrimento. Participação nos sofrimentos de Cristo. Esta participação do sofrimento de Cristo, a Bíblia encoraja os cristãos a se alegrarem. Então, quando passares por diversas provações, devemos nos alegrar, sabendo que estamos coparticipando com Cristo Jesus e com os apóstolos que assim sofreram também. Então, a Bíblia encoraja os crentes a se alegrarem, a participar dos sofrimentos de Cristo. Então, o que nós vemos aí? Nós vemos uma decisão e orientação que todos aqueles que querem ser cristão vão sofrer, vão padecer, vão ter as mesmas consequências. Mas Jesus advertiu: tenha bom ânimo. O início, o meio não é tão importante quanto ao fim. Então nós temos essa orientação bíblica. E para compartilhar mais um texto bíblico, na carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 19, está registrado: meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pelo qual vocês estão passando. Então, neste momento, no mundo todo tem pessoas cristãs passando por prova, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. No versículo 13, pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Isto é promessa para que quando a glória for revelada, nós vamos ver a recompensa deste sofrimento. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo. Por isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Por exemplo, Estevão, quando estava sendo apedrejado por ser cristão, ele olhou para o céu e viu os céus abertos. Então, há um segredo em quem sofre por Jesus, que este sofrimento há de ser aliviado pela alegria do Espírito de Deus em suas vidas. Se algum de vocês, versículo 15, se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, então não sofra por essas consequências, não, que não terão recompensa por vocês ser. O versículo 15, se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros, mexeriqueiros. Mas, 16, mas se alguém sofrer por ser cristão, não fiquem envergonhados por sofrer por ser cristão, mas agradeça a Deus pelo sofrimento, o fato de ser chamado por este nome, cristão. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou. Versículo 17. E os que pertencem ao povo de Deus, essas pessoas que já decidiram ter o sofrimento por ser chamado de cristão, por ser chamado povo de Deus, serão os primeiros a serem julgados. Então nós seremos julgados mesmo sendo cristão. Se esse julgamento vai começar conosco como cristão, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus?
Então será terrível. 18. Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, porque aqueles que são chamados de bons ainda correm o risco de perder a sua salvação por uma consequência de desobediência, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? 19. Por isso, os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus. O sofrimento serve para nos levar a ter paciência, perseverança e nos qualificar. Então, os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus para eles, por meio das suas boas ações, entregam-se completamente ao Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Então Deus sempre cumpre as suas promessas. Ele orienta, não estranhar provações, a glorificar a Deus ao sofrer como cristão. Então isto é uma disciplina e crescimento. O sofrimento também é apresentado na carta dos Hebreus como parte da disciplina amorosa de Deus. Então a disciplina, ela leva a nós moldar em uma vida que seja genuinamente cristão. Ela leva a nos purificar. Como exemplo do fogo, ele tira as impurezas. A prova, como exemplo de fogo, é como purificar o ouro, tira a sujeira que está entre o ouro e fica somente o ouro, para que este ouro possa encontrar-se com Deus. Como parte da disciplina amorosa de Deus, que vivam o crescimento do caráter. O nosso caráter começa a ser moldado conforme o caráter de Deus. E a santificação dos seus filhos, que é a separação para viver uma vida mais santa do que o dia anterior. Portanto, finalizando, a Bíblia não promete uma vida isenta de sofrimento, mas oferece a promessa da presença de Deus. Oremos neste momento pedindo a Deus uma genuína vida cristã, que nós estejamos prontos a sofrer pela causa de Cristo, no meio da família, no trabalho, pelas necessidades, na necessidade de qualquer natureza. Então vamos orar neste momento. Senhor meu Deus, esta pessoa que está aceitando a vida cristã no seu cotidiano como um exemplo de fidelidade, que ela tome esses passos para si, para então engrandecer o teu santo nome. Seja com ela, ó Pai, e dá-lhe vitória neste dia 13 de fevereiro, que neste momento que estamos finalizando esta mensagem às 9h02, nós possamos, Senhor meu Deus, sentir a Tua presença e alegrar na Tua presença. Peço a você que ouviu este vídeo, que tenha o desejo de levar uma mensagem de Deus aos corações, que aonde você ver neste canal este momento de reflexão, você possa compartilhar com alguém, se inscrever nesse canal e poder levar esta mensagem a outras pessoas. Deus os abençoe em nome de Jesus.